Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Líquor. Na aula de hoje, vou falar um pouquinho sucintamente sobre o apoio diagnóstico nas doenças priônicas. Doença de Creutzfeldt-Jakob. Muito particular, bastante importante por conta das suas peculiaridades, tanto pré-analíticas como de interpretação do líquido cefalorraquiano. A gente tem que ficar atento a esta patologia. Antes de mais nada, convido a todos para curtirem as nossas publicações, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube, e qualquer dúvida pode estar nos encaminhando nestas mesmas mídias. Professor, o que é doença de Creutzfeldt-Jakob? Vou falar para vocês. A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença neurodegenerativa grave. Tem uma prevalência de 1 caso para 1 milhão de habitantes. Ela é classificada como encefalopatia espongiforme transmissível. Professor, não entendi ainda. Vamos lá. Lembrem, ela é uma doença neurodegenerativa grave. Por que ela é neurodegenerativa? Porque nós temos a presença de uma proteína variante chamada proteína priônica. Nós temos ela em condições normais, porém o mecanismo, as suas funções ainda não estão bem esclarecidas. O fato é que se sabe que por algum motivo, ou um gatilho genético, ou um gatilho que ainda será descoberto, essa proteína muda a sua conformação e ela começa a ficar resistente a algumas enzimas como proteases. A partir daí, ela começa a se depositar nos neurônios e começa a neurodegeneração, levando à morte neuronal muito rápido. Dependendo da região do cérebro, o paciente começa a ter os sintomas, e eles são rápidos, conforme descreverei a seguir. Entretanto, o licorologista deve estar atento, pois em diversos artigos relatados, o material na suspeita da presença da proteína priônica é um material altamente transmissível. Ou seja, o licorologista deve estar atento à manipulação deste material, assim como todos os outros colegas quando manipularem o paciente, pois não se sabe ainda, porém alguns trabalhos sinalizam isso, para a provável transmissibilidade em fluidos biológicos. Ou seja, não devemos dormir no ponto em relação a isso. Entrando no laboratório, fiquem atentos na indicação de doença priônica e este nome, Creutzfeldt-Jakob. Os exames de imagem, o líquor e a clínica auxiliam no apoio diagnóstico no início da patologia, por conta da diferenciação com outros quadros de demência. Entretanto, a doença de Creutzfeldt-Jakob ela é classificada como uma demência progressiva rápida, ou seja, o paciente começa a ter sintomas de uma forma bastante acelerada e, infelizmente, em menos de 2 anos, a maioria dos pacientes vai a óbito. Dentre esses sintomas, os mais comuns são perda motora, ataxia, mioclonia, que são espasmos, e o mutismo acinético. O que é isso, professor? O paciente perde a capacidade de se movimentar e de falar. E como o líquor apoia nisso? Sempre estarão solicitados a seguinte tríade para avaliação no líquor: a pesquisa da proteína 1433, a dosagem da enzima da enolase neuroespecífica e a dosagem da proteína tal, que nos sugere um alto grau de degeneração celular a nível neuronal. Com isso, o licorologista laboratorial fica atento a esse apoio diagnóstico. E como se comportam os resultados? Na presença da proteína priônica na doença de Creutzfeldt-Jakob, dentre a doença de Creutzfeldt-Jakob, lembro que nós temos subdivisões.
esporádica, variante. A variante é uma prima, vamos dizer assim, em relação à encefalopatia espongiforme bovina. Lembrem que, em algumas situações, há um contágio homem consumindo carne bovina contaminada com essa proteína, mas no Brasil, essa relação, essa transmissão ainda não foi notificada. Vamos ficar atentos, como licorologistas laboratoriais, à indicação desse paciente. Sabendo da indicação da doença de Creutzfeldt-Jakob, nós, do laboratório, tanto no apoio diagnóstico, ficar atentos aos exames, que são, mais uma vez, a pesquisa da proteína 1433, a dosagem da enolase neuroespecífica e a dosagem da proteína tal. Como que elas se comportam? Elas se comportam com a positividade da 1433, o aumento da enolase neuroespecífica e o aumento da proteína tal. A proteína tal, quando nós comparamos valores em pacientes com outro quadro de demência, que não é rápido, nem progressivamente rápido, como no caso da Creutzfeldt-Jakob, a dosagem é menor quando comparada à proteína tal desses pacientes de Creutzfeldt-Jakob. Então, esse pareamento, em algumas situações, auxilia o médico na composição do diagnóstico no início da doença. Lembrem, estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Essa aula de hoje foi uma aula sucinta para deixar claro em relação ao que é doença priônica, para vocês ficarem atentos no laboratório à indicação desses exames e a seriedade da manipulação desse material. E não esqueçam de acessar o nosso site academiadolicor.com.br e curtirem as nossas publicações nas mídias sociais, tanto no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Mais uma vez, quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigado e até a próxima.